Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Dara, aqui do Guia do Estudante, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre estratégias de estudo. Você acha que não consegue se concentrar direito, ou então você estuda e parece que não absorve o conteúdo? Olha, esses questionamentos são bem comuns, é bem normal essas coisas acontecerem. Então, por isso, hoje a gente convidou o André Valente, do cursinho da Poli, ele é professor de língua portuguesa lá, e ele vai dar dicas pra gente de como conseguir lidar com essas situações. Muito bem-vindo, super obrigada por ter aceitado. Obrigado eu pelo convite, pela oportunidade. Vamos lá, né? Então, Vamos ver que a gente pode ajudar o pessoal. tomara que a gente consiga. Então, só para começar, o senhor acha que vale a pena tentar estudar sem nenhum método? Não, né? Estudar, se preparar para um vestibular, é sempre importante que tenha um método. Não precisa ser nada assim muito rigoroso. Tem gente que é mais metódica mesmo, que faz uma tabelinha, é interessante. O importante é organizar o estudo. Tem que organizar o estudo, tem que decidir quanto tempo você vai dedicar por dia, tudo dentro da realidade de cada um, né? Cada um tem uma situação. Quem tem mais tempo durante o dia, ótimo. Se puder dedicar a parte da manhã para estudar um pouco, vai almoçar, e depois à tarde fazer uma outra parte. Então é importante ter um método, de organizar mesmo o horário, o tempo, que matéria, onde, enfim. É importante que haja assim, um pensamento metódico para estudar, sim. E falando de as matérias mais teóricas, assim, de história, geografia, português, que são muito baseadas em leitura, em texto mesmo, o que é melhor para o estudante? Fichas funcionam? Ler e grifar, fazer resumo do capítulo? O que pode ajudar? Então, cada pessoa tem um jeito de conseguir aprender as coisas. Então, tem gente que aprende lendo em voz alta e se ouvindo. Então, eu recomendo a leitura mesmo. Nem sempre o espaço que a pessoa vai ocupar para estudar vai permitir isso. Então, às vezes ela vai estar em algum lugar, ela vai usar o intervalo do almoço na hora do trabalho, enfim, nem sempre é possível fazer isso em voz alta. Mas, assim, fichamento, que é fazer a ficha com informações básicas, resumo dos textos, de repente é algo interessante, fazer quadros sinóticos, com informações. Mapa conceitual é uma ideia muito boa hoje, em que você vai puxando assuntos numa linha de raciocínio que vai se formando. São formas interessantes para esse tipo de matéria, que é mais baseada em texto mesmo. São formas boas de se conseguir aí guardar algumas informações. E muita leitura. Esse tipo de matéria que é baseada em texto exige muita leitura. Não tem como, não tem outro jeito. Leitura acompanhada de marcações de alguma maneira. Tem gente que vai marcando só no texto, já consegue. Fazendo marcações ali pontuais nos textos. Enfim. Então depende bastante da pessoa mesmo, que está Sim. estudando. Mas e na hora da redação? Qual é a forma de estudar mais eficiente, assim? A redação não tem jeito. Eu costumo dizer para os alunos, eu costumo dar o exemplo de a gente aprender a andar de bicicleta. Todo mundo que aprendeu a andar de bicicleta aprendeu de um jeito. Tem que subir na bicicleta e aí vai cair, vai se machucar, vai queimar, como é que fala? Riscar o carro do pai. Enfim, todo mundo que aprendeu a andar de bicicleta aprendeu subindo na bicicleta, cometendo erros até a hora que aprendeu a ficar em cima da bicicleta. A redação, escrever é a mesma coisa. A pessoa tem que fazer, tem que escrever. Então, um ótimo jeito de estudar a redação, além, lógico, de ler sobre vários temas, de ter um repertório, que isso ela vai fazer estudando outras matérias e na vida. Mas o processo mesmo de escrever um texto, eu diria para quem tem muita dificuldade, começar com pequenos textos. Parágrafos, às vezes responder aquelas questões, porque aí você já aproveita e já faz duas coisas ao mesmo tempo. Que é treinar a redação e já treinar algum conteúdo de alguma disciplina. Então, aquelas questões que são dissertativas, que você vai ter que escrever, começar por ali, treinar, escrever um parágrafo, depois vai para 2 parágrafos, até que você comece ali a escrever textos, textos mais longos, mais complexos, enfim. E fazer o esquema do texto, isso é uma boa coisa. Antes de você partir para a escrita do texto, pegar, escolher um tema,
né? Se for o caso, escolher uma proposta anterior de vestibular e tal, e fazer o esquema, colocar ali, né? Qual vai ser a minha tese, né? A tese é uma frase em que a pessoa defende um ponto de vista. Qual vai ser a minha tese? Quais serão os meus argumentos? Do que eu vou falar? E colocar esses argumentos em tópicos. Né? Cada parágrafo é um argumento diferente. E qual é a minha conclusão? Então, faz o esquema. E depois, a partir disso, desenvolver os parágrafos. Uma coisa importante tem 2 momentos numa redação. Isso para quem vai treinar em casa. Na hora da prova é mais difícil, nem tem tempo para tudo isso. Mas para treinar em casa, tem 2 momentos. Um que é o momento de planejamento do texto e de rascunho. Então, o momento de rascunho não é hora de fazer censura. Não é hora de você se criticar. Não vou escrever isso. Na hora do rascunho, coloca tudo. Depois, o próximo passo é ir percebendo se você não cometeu muitas repetições, se não colocou muita coisa fora da linha de raciocínio. E aí, depois, passar o texto a limpo. E, por último, uma coisa que é interessante é você encontrar alguém que possa ler seu texto. De preferência, alguém que não viu você escrevendo e nada. Por quê? Porque aí você vai entregar para a pessoa, ela vai ler e ela vai dizer para você se ela entendeu o seu texto, o que ela entendeu do seu texto. Isso é uma coisa legal, porque aí você vai perceber se você está sendo claro, objetivo. São passos interessantes. Para a redação é isso. Principalmente em cursinho, professores muito acostumados a trabalhar com o pessoal de ensino médio, eles sempre têm aqueles truquezinhos, né? Para, sei lá, decorar a tabela periódica, fórmula de física, matemática, essas coisas. Vale a pena essas decorebazinhas mais criativas na hora de estudar? Vale, tudo vale a pena, né? Eu acho que o que não pode é se apegar a um método só. Né? Então não adianta também eu achar que eu vou decorar várias musiquinhas, historinhas e decorar uma série de conceitozinhos, ou de sequências de conteúdos, como tabela periódica, fórmulas de física, de matemática, aquelas fórmulas para área, volume na geometria. Não adianta só isso, porque eu preciso também saber aplicar. Os vestibulares hoje trabalham com aplicação de conteúdo. Então, tem muita gente que fica muito preocupada em decorar os conceitos, as fórmulas e tudo, e na hora que chega na prova, lê o texto e não consegue aplicar, não sabe que fórmula vai usar, que conteúdo. Então, tem que trabalhar esses 2 lados. A decoreba vale associar com música, né? Tem muita gente, tem muitos professores que trabalham com isso. Tudo é válido. Vale associar com música, vale associar com algum tipo de história, né? Como decorar a tabela periódica, né? Ali na cama, Robinson Crusoe em francês. Então, vale a pena fazer isso. Vale associar com imagem, se for o caso. Enfim, fazer, no caso de conteúdos como de história, de literatura, esses conteúdos que lidam com dados históricos, vale associar, por exemplo, com outras formas de arte, como a pintura. Então, você associar uma literatura, um poema a uma pintura do mesmo período. Enfim, vale a pena, todas essas formas elas valem como complemento. Não pode ficar só nelas, mas sim, claro, com certeza é ótimo. Tem gente que prefere estudar começando pelo conteúdo um pouco mais fácil, parte para o mais difícil, ou então ao contrário. Tem alguma ordem, alguma sequência que o senhor acha que funcione mais? Eu sempre sugiro, por uma questão de, principalmente nesse momento, né, nós estamos no começo do ano, então tem várias possibilidades, né? Ou é acomodar demais, achar que está tudo muito tranquilo, tudo muito fácil, e aí quando chegar lá em setembro o pessoal começa a entrar em pânico, achar que estudou pouco, não sabe conteúdo, não está preparado, e aí dá desespero. Ou a outra postura é de começar por algo muito difícil e desanimar, desestimular. Então eu recomendo que se comece com um conteúdo mediano, alguma coisa assim, que você tem para dar um estímulo. Nem que seja muito fácil a ponto de parecer que você está muito tranquilo e gerar uma situação de conforto, que pode ser um problema, né? Porque você pode não perceber o que está faltando, né? E também nem que seja muito difícil, aquela coisa de querer encarar um desafio, de estudar aquele conteúdo ou aquela disciplina que eu nunca fui bem, eu não sei, não domino, mas eu quero encarar aquilo num primeiro momento, eu não recomendo. Eu recomendo que pegue um conteúdo mediano, uma disciplina que você tem uma relativa
facilidade e comece por aí. Comece por aí. Né? A ideia de começar pelo conteúdo básico de cada disciplina é muito boa, porque aí você vai construindo o conhecimento ao longo do tempo aí. Né? Então você vai começando com princípios básicos e tal, e vai aumentando a dificuldade. Mas eu recomendo que isso seja feito com disciplinas que você tenha uma relativa facilidade. Uma coisa que é importante é o seguinte, tem um hábito muito comum, né, quando a gente estuda, que é o de se dedicar muito àquilo que já é confortável. Então, aquela coisa, né, me deu bem em português, eu vou estudar português, porque eu me sinto confortável em português. Isso acaba sendo um erro, porque você não avança. Você já sabe aquilo. Então você vai continuar só confirmando o que você já sabe e não vai avançar para um conteúdo a mais que você não sabe. Então pode ser que o progresso lá na frente seja muito pequeno. Então por isso que eu falei de uma coisa mais mediana. Nem aquilo que eu já sei e que é muito confortável, mas também nem aquilo que me parece às vezes impossível. Então pegar algo que é meio termo ali, uma disciplina que eu tenho uma relativa dificuldade e tal, e começar por aí. Uhum. E para organizar o estudo ao longo do dia? É melhor o aluno só focar em uma matéria, tentar encaixar 2 ou 3, aí se for o caso dele encaixar mais de uma, ele pode pegar da mesma área, de áreas diferentes, como é melhor fazer essa organização? Isso é uma coisa, a questão da área, eu acho que é uma coisa muito pessoal. Tem gente que consegue trabalhar com conteúdos de áreas diferentes, né? Mas quanto a dividir o dia, não tem como, né? Tem que dividir o dia, porque por mais tranquilidade que a pessoa tem, a semana tem 7 dias. E os conteúdos, eles acabam sendo divididos não só nas matérias, não são só as matérias, mas você tem as divisões dentro das matérias. Né? Então, na matemática, você tem a parte da álgebra, você tem a parte da geometria. Então, muitas vezes é preferível dividir esses conteúdos num momento de estudo. Então, uma hora você estuda uma coisa, outra hora você estuda outra. No caso do português, né, aquilo que nós chamamos de língua portuguesa ou de português, se divide aí, pelo menos, dá para a gente pensar em 3 frentes, né, que seria a literatura, a gramática e a interpretação, além da redação. Né? Então, não tem como você ficar concentrado um dia inteiro numa mesma matéria. Além do que, a gente sabe que depois de um tempo o nosso foco diminui. Então o ideal mesmo é pegar ali meia hora, 40 minutos. O recomendável é meia hora. Estuda meia hora de um conteúdo, de uma disciplina, para um pouco, toma uma água, toma um café, vai fazer qualquer outra coisa, dá uma distanciada um pouco e aí volta para estudar. Ou vai continuar na mesma disciplina ou vai passar para uma outra. Mas eu acho que não tem necessidade de ficar o dia inteiro num conteúdo só. Dá para conciliar. Quanto às áreas, eu prefiro, é muito pessoal isso, eu prefiro no dia trabalhar com conteúdos da mesma área. Tá? O que eu recomendo? Que a pessoa procure se sentir. Então, se ela sentir que fica cansativo, né? Então vou lá, eu estudo matemática de manhã, e aí, na parte da tarde, eu decido estudar física. Fica muito pesado né, a mesma linha de raciocínio, né, que é do raciocínio lógico-matemático e tal. Se ficar muito pesado, se a pessoa sentir que ela está cansando, que não está conseguindo entender, é preferível, então, passar para uma outra área. Né, pegar um texto ali de história, né, de geografia, e estudar algo um pouco mais leve nesse sentido, um pouco diferente, né, uma linguagem diferente. Então, é muito da pessoa perceber, né? Se está indo bem, se está se sentindo bem, né? Então estudei matemática de manhã, vou estudar física à tarde. Né? Estudei biologia de manhã, vou estudar química à tarde. Agora, se eu estou sentindo que está ficando muito pesado, vale a pena trocar de área. Uhum. A gente sabe da importância do simulado, né? É inquestionável a necessidade de treinar bastante, até para você se acostumar com o tempo da prova, o estilo, todas essas coisas. Mas e para o pessoal que está estudando em casa, como que ele pode treinar? Então, uma possibilidade é entrar na internet, baixar provas anteriores,
e fazer o seu simulado em casa. Fazer simulado em casa é sempre um risco, né? É meio difícil, porque é difícil a gente manter a disciplina de ficar ali 4 horas fazendo a prova e se comprometer a não olhar para nada, a não sair, como se fosse uma situação de prova de verdade. Né? Porque a ideia do simulado feito aí por cursinhos, por escolas, é essa, né? É colocar o aluno na situação da prova. Então, para ele sentir o que é ficar sentado, né? Não ir ao banheiro toda hora, ter que lidar com aquela... com desgaste físico, né? Porque eu costumo dizer que a questão dessas provas, dos vestibulares, tudo, é meio que um teste não só psicológico, não é só de conhecimento, ele é físico, né? Porque é cansativo, você fica ali 4 horas muitas vezes numa cadeira que não é confortável, numa situação tensa, que tem alguém te olhando, e um conteúdo todo ali na sua frente, você pensando na vaga que você quer conseguir. Então, assim, é um estado psicológico e físico. Em casa, a gente acaba no conforto da casa não testando isso. Mas se não tiver jeito, a pessoa estiver estudando em casa, uma das maneiras é baixar provas dos anos anteriores e fazer o simulado, fazer como se fosse um simulado. O risco disso, e aí eu gosto de falar, porque você vai pegar uma prova completa, você vai pegar uma prova que já considera que você estudou tudo. Então, se você estiver no comecinho, pode ser que você se assuste com algumas questões. Então, de repente, vale a pena também procurar na internet, né? Vai lá no buscador lá e coloca lá questões sobre, e coloca o conteúdo que você quer avaliar. E faz um simulado só daquele conteúdo. Né? Pega algumas questões, mas depois confere o gabarito para ver se acertou. E é um jeito de acertar. Tem essa forma, tem alguns sites, alguns programas, enfim, alguns aplicativos que tem o quiz, né? Conjunto de perguntas. É claro que sempre são... Geralmente esses quiz eles são perguntas mais simples, né? Com respostas mais simples, mais diretas e tal. Mas é um jeito também de você ir treinando. Então é isso, assim, é procurar fazer o seu simulado mesmo em casa. Né? Uma dúvida constante, uma preocupação constante é a respeito da concentração. Às vezes você está estudando, você apenas não consegue se concentrar, acaba... Às vezes nem precisa ter o celular, às vezes uma mosca na parede te distrai. Para esses casos, qual é o seu conselho? Olha, acho que tem muito a ver com o clima que você cria ali para o ambiente. Tem gente que tem mesmo a maior dificuldade de concentração. Isso é da personalidade da pessoa, pessoas mais inquietas muitas vezes, mais curiosas, às vezes pessoas que são muito criativas, isso acaba se voltando até contra em alguns momentos, né? Porque a pessoa é tão criativa que ela quer conciliar muitas coisas ao mesmo tempo. O ideal é que o ambiente de estudo seja um estímulo para o estudo. Como você falou, às vezes uma mosca na parede vai desconcentrar, mas desligar o celular, desligar mesmo, não adianta deixar no silencioso, porque ele vai piscar a luzinha, ele vai vibrar e aí vai chamar a atenção. Procurar, no caso, se estiver usando a internet para estudar, não acessar nenhum outro site que não seja aquele do conteúdo que você está estudando. Desligar a televisão, tentar mesmo ficar focado ali no estudo. Então é o jeito. Se for possível, né, um lugar da casa que seja silencioso e tal, tranquilo, é o melhor, é sempre o melhor, né? E é isso, assim, não tem muito, né? É isso, é focar no estudo e é procurar um ambiente que principalmente para quem tem dificuldade de concentração, que favoreça que você se concentre. Fechar a janela, se for o caso, fechar a cortina, para não ficar olhando lá para fora, para não ficar prestando muita atenção em outras coisas. É isso. Agora a gente vai para as perguntas do pessoal que está assistindo a gente pelo Facebook, eles já estão comentando. A Caterine Rocha perguntou se estudar por videoaulas gratuitas é eficiente. É como eu falei no começo, né? Tudo ajuda. Tudo ajuda. As videoaulas, elas têm elas têm uma vantagem, que você está ali na sua casa, você vai ouvir uma pessoa falando, é diferente de você só ler um texto, porque você tem ali uma pessoa falando que muitas vezes vai explicar aquilo de uma maneira mais simples do que um texto escrito, né? Então ela tem essa vantagem, né? Vale a pena, com certeza. Se vale a pena? Vale a pena. A desvantagem da videoaula é que, em geral, você não tem o retorno, né? Você não vai ter alguém para você
perguntar, você não vai ter alguém ali para você trocar ideia e tudo mais. A vantagem dela é que você vai e volta, né? Então, se você não entendeu, dá para voltar. Vale a pena, é vantajoso estudar assim. É o que eu falo, não existe um único método, né? Nesse preparo aí, principalmente quem está começando agora, ainda é começo de ano, não tem um método só, né? A videoaula ela é mais um método, ela vai complementar, mas a leitura de um material, né, que seja uma apostila, que seja um material tirado da internet, né, os resumos, tudo complementa, mas com certeza a videoaula é um dos métodos possíveis, sim. O Matheus Souza perguntou se fazer resenhas de livro pode ser bom para argumentação. Com certeza, com certeza. Em relação com certeza, fazer resenha de livro, mais do que o resumo, né? Então, aí rapidinho, para o pessoal que não sabe a diferença, né? O resumo você simplesmente vai contar a história com as suas palavras. A resenha tem um comentário junto. E isso é muito bom para argumentação, sim. É até bom, porque aí, no caso, a sugestão é pegar os conceitos que ele está aprendendo estudando literatura, por exemplo, que a literatura traz, né? Ferramentas para fazer a análise de um livro, né? E a interpretação de texto também traz. Então, pegar esses conceitos e aplicar a essa resenha. Mas é uma ótima ideia. Se tiver alguém com quem trocar, é melhor ainda, porque aí você mostra a resenha, a pessoa vai dizer se ela concorda ou não com aquele seu comentário. Esses debates, ele falou de argumentação, uma coisa que é muito importante, e a gente tem uma ferramenta fantástica na mão, que é exatamente essa que nós estamos aqui, que é o Facebook. O Facebook é uma ferramenta ótima, as pessoas gostam tanto de debater pelo Facebook, e eu falo isso muito para os alunos, falo assim, aproveita isso para treinar a argumentação, né? Então, a gente fala, numa redação de um vestibular, não adianta partir para agressividade, né? Que muitas vezes na rede social acaba caindo nisso. Você isso, você aquilo. Eu sempre falo para eles, para você ter uma argumentação que seja racional, que seja lógica, né? Não pode ter ataque. A argumentação não é ataque, né? Então, o que fazer no momento desse, por exemplo? Estou lá na rede social, coloquei alguma coisa, alguém comentou, começou a rolar uma discussão, começou a rolar um debate. A hora que vier a tentação de acusar a outra pessoa, de dizer, você, para, respira e procura pensar nas ideias. A argumentação é isso, é o debate de ideias e não o debate de pessoas, o ataque a pessoas, a ofensa, o xingamento. Então, a resenha é uma ótima ideia, porque aí você vai mostrar para alguém, a pessoa vai dizer concordo, não concordo, você pode repensar, pode reescrever, né? E a rede social. A rede social, tá lá na rede social, rolou uma discussão, vai ter um bate-papo, vai desenvolver essa discussão, ela vai para... Ok, aproveite para treinar a sua argumentação. É bom, isso também é bom, que faz bem pra gente, você começa a se tornar uma pessoa mais calma, mais tranquila, porque é isso, né? Você começa a trabalhar com a razão, né? E não tanto com a emoção, porque é isso que uma dissertação de um vestibular geralmente exige, você trabalhe com a razão. Então, na hora do próximo textão no Facebook, ficar atento aos comentários e com muita calma. Exatamente. O próximo textão que ele seja um textão bem organizado, com uma introdução, com desenvolvimento, com uma conclusão. Porque além de dar certo na rede social, você acaba neutralizando um pouco ali a briga, né? Além disso, você treina a sua argumentação. Para quem vai para o vestibular é uma ótima, porque é uma argumentação viva, né? Porque a do vestibular, a redação do vestibular, ela tem um problema, né? Você não tem retorno, né? Você não sabe quem leu o seu texto, o que a pessoa propriamente achou, só sai a nota lá no final e você não sabe como o seu texto foi, né? Essa argumentação feita na rede social ali, ela está viva, né? Você vai falar, a pessoa vai responder, né? Então, acho que é uma ótima forma de você aliar um costume, que é o uso da rede social, e a necessidade de estudar e argumentar, é isso. A gente já está terminando nosso tempo, então uma última pergunta, só da Marcela França. Ela perguntou o que fazer quando dá aquele nervosismo na hora da redação. Respirar fundo. Qualquer coisa, na hora da redação ou na hora das questões da prova, respirar fundo. Por isso a importância de um rascunho. Como eu falei, a redação na hora da prova não dá tempo de fazer todo aquele trabalho que é
fazer os tópicos, depois escrever o rascunho para depois passar limpo. Infelizmente, na hora da prova, a realidade é que não dá tempo de fazer isso. Mas dá tempo de fazer um rascunho. Então, primeira coisa é que no rascunho eu não me censuro. No rascunho eu coloco todas as ideias do jeito que elas vieram, eu coloco ali. Depois, eu vou começar a organizar o meu pensamento. Uma sugestão que eu sempre dou é o seguinte: lê a proposta de redação antes de qualquer coisa. Vê qual é o tema. E aí vai fazer a prova. Vai fazer a prova, ou pelo menos vai dar uma olhada na prova. Deixa a redação lá. Por quê? Porque enquanto isso a cabeça está trabalhando. Isso alivia um pouco a tensão, porque faz você pensar sobre o tema. Às vezes é um tema que você nunca pensou na vida, e aí você vai precisar pensar naquele momento ali, nos minutos ali. Então é um jeito de aliviar essa tensão, é isso. E ficou nervoso, tem que parar um pouco, beber uma água, chupar uma bala e acalmar, porque não adianta, o nervoso só atrapalha. Bom, então é isso, gente. Professor, muito obrigada. Obrigado, eu ajudou bastante. Se você pegou o vídeo na metade, quer começar a assistir desde o começo, ou então quer ver de novo, anotar as dicas do professor, é só você ir na nossa página no Facebook, tem a abinha de vídeos, e lá você pode assistir desde o começo. É isso, até semana que vem.